enviste aqui. Mas para quê? Para aparecer no meio do povo, na comunidade? Não. Esse aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, para servir-te. A minha vontade não. Jamais a minha vontade, mas a tua. Depois disso, Senhor, meus irmãos, 2007, iniciamos o ano de 2008. Eu, muito bem na minha paróquia, Nossa Senhora da Conceição, Imaculada Conceição, lá no Rio de Janeiro, em Janeiro Novo, há mais de 20 anos, servindo ao Senhor naquela paróquia. E a comunidade do Coração Novo, no mesmo bairro, bem pertinho da paróquia. Eu me lembro que o padre da época falou assim: vamos trazer um amigo teu para cá. E trouxe a comunidade do Coração Novo. Nesta comunidade, eu já estava acompanhando alguns trabalhos deles, eu passei a caminhar mais com frequência. Daí, um dia falei ao meu pai que eu queria fazer uma experiência na comunidade. Ele me liberou, mas o meu fundador falou o seguinte: não quero você na minha comunidade, na comunidade. Eu só vou te aceitar nesta comunidade se o pároco liberar você, se a sua família liberar você. Aí sim você entra para a comunidade para fazer a sua experiência vocacional. Caso contrário, não quero que a paróquia diga que eu estou retirando paroquianos da paróquia para a comunidade. Ele foi bem claro comigo. E eu comecei a fazer experiência na comunidade, experiência vocacional. Eu confesso a vocês, meus irmãos, sabendo que tinha nascido um outro tumor na minha cabeça, não fiquei triste não. Eu não chorei, não fiquei triste. Eu me coloquei de pé diante da situação e disse para o meu Senhor: eis-me aqui, faça a tua vontade em mim e não a minha vontade. Eu poderia parar, eu poderia ficar olhando para a minha vida, olhando para as situações, as dores que eu vivi, que vivo, mas essas dores não são as mais importantes. Elas nunca serão as mais importantes na minha vida. O mais importante da minha vida é eu me colocar aos pés do Senhor Jesus, ressuscitado, porque é Ele que vai ao meu encontro no meu sepulcro e me retira de lá. Assim como Ele falou para Lázaro: vem para fora, Lázaro. Ou então fala para você: vem para fora, meu filho, não permaneça mais no sofrimento. Sofrimento vamos ter sempre. Só que diante do sofrimento, diante da dor, eu preciso estar igual a Nossa Senhora diante da cruz. Como? De pé. Cambaleando? Não. De pé. Lamuriando? Não. Mas de pé. Jesus diante da cruz, eu diante das minhas dores. Não posso ficar sentado, caindo num canto. O meu Senhor está pregado na cruz, porque Ele veio para me resgatar, para me dar um coração novo. E que maneira louca essa do meu Pai, de enviar o seu Filho a nós. E veja, meus irmãos, o Senhor, nosso Senhor, enviou os profetas a falar a cada um de nós, e mesmo enviando o seu próprio Filho ao nosso encontro, nós permanecemos da mesma forma, dizendo não a Deus, não reconhecendo, não aceitando. Já ressuscitado, nós que somos do Senhor, que nos consideramos de Deus, ainda duvidamos. Ainda duvidamos. Eu preciso fazer como Tomé. Eu preciso colocar minhas mãos, tocar. Eu preciso tocar.
Se eu não tocar, eu não vou acreditar nisso. Como está o teu coração hoje? Como você tem deixado Deus tocar o seu coração? Até quantos anos você vai carregar no seu coração essa marca do seu coração? Porque machucaram o seu coração no passado. Você machucou o seu irmão, mas não consegue perdoá-lo e nem se perdoar. Até quando você vai viver assim? Eu não fui criado pelo meu pai. O que eu mais exigi dele foi o olhar dele, os cuidados do meu pai. Eu não tive. Aos 18 anos eu fui encontro do meu pai. Quanta coisa eu falei para meu irmão, meu pai. E quanta coisa eu desejei dizer mais para ele. E aquele homem silencioso, calado, responde o seguinte: meu filho, até certa idade da minha vida, eu não sabia o que era responsabilidade. Desses anos para cá, o que eu tenho feito com meu pai é encontrá-lo, é conversar, sem fazer exigências, mas escutar o meu pai falar as histórias dele do passado, coisa que eu não sabia. Eu confesso a você, meus irmãos e meus irmãos, como tem sido bom para o meu coração e o coração de meu pai, porque eu já não cobro mais nada do meu pai. Eu não exijo mais nada dele, porque o meu Pai do céu, Ele enviou o seu único filho a mim e a você. Viu aquela pequena menina, aquela pequena camponesa, Maria, e essa mulher disse sim a Deus, disse sim ao projeto de Deus, e trouxe a cada um de nós o libertador, aquele que cura as minhas enfermidades. E se Deus, que é o meu Deus, o meu Senhor, fez e faz tudo isso em mim, na minha vida, por que eu, que nada sou, não consigo perdoar o meu irmão, não consigo perdoar a mim mesmo? O Senhor Jesus veio hoje me dar um coração novo. O Senhor veio hoje mexer aquilo que está tudo velho em mim, transformar e colocar tudo em dia. Como é que você quer o seu coração? Como é que você quer que o seu coração fique? Igual ao de Judas? Igual ao de Pedro? Ao coração de Lázaro do sepulcro? Eu quero ser ressuscitado pelo Senhor. Chega de velhice na minha vida. Eu quero o novo, eu quero o Senhor agindo no meu coração. Você tem pai, tem filho, ou talvez você nem tem mais. Mas saiba de uma coisa: você que já perdeu entes queridos da sua família, filhos, ou sua mãe e seu pai, já nem existem mais. Há uma coisa que você precisa fazer: olhar para eles, como foram eles na sua vida, o que aconteceu na vida deles. Se você foi uma pessoa que só exigiu, só quis que a sua mãe e seu pai fossem de um jeito e não são, e você não conseguiu entender, e hoje você já é pai de família, mãe de família, você vê os seus filhos, você vê que é uma nova história, com uma grande diferença:
os seus pais, os meus pais, que já estão idosos, 78 anos, 83 anos, minha mãe. A história deles foi uma antes de eu chegar ao meio deles. E é bem diferente da minha história. Eles viveram situações daquele tempo. Fui criado perto deles. Eu cresci. Formei minha família. E Deus me dá a graça de observar que eles não foram perfeitos. Eles falharam como eu falho. Na casa, no meu trabalho, na minha comunidade. Eu falho, eu caio, mas o Senhor vem e me levanta, como levantou os meus antepassados. Se eu vou ao encontro do Senhor pedindo que Ele me cure e que me liberte, como posso ser libertado e curado se eu ainda guardo coisas da minha mãe e do meu pai que aconteceu há tanto tempo na minha vida? Quantas surras que eu apanhei da minha mãe, quantas palavras difíceis que eu ouvi de minha mãe, de meu pai, de meus irmãos mais velhos, de meus professores na escola que eu estudei. Se eu guardo tudo isso no meu coração e não consigo perdoar, como posso ter um coração novo, curado e libertado? Se ainda estou assim, se ainda permaneço assim, então eu estou dentro do meu sepulcro fechado. Eu preciso deixar que o meu Senhor venha ao meu sepulcro e me convide a sair de lá. E como estou? Cheiroso, fedorento, cheio de tantas mazelas. O meu Senhor vê tudo isso. O meu Senhor sonda tudo isso. Esse meu Senhor ressuscitado me chama hoje ao seu encontro para curar o meu coração. Nós procuramos às vezes, quando ouvimos falar, por exemplo, vai ter uma missa de cura e libertação. Ah, vou lá. Ou então, Padre fulano de tal vai celebrar a missa de cura e libertação. Eu corro para lá, vou para lá. Sim, vou. Porque aquela missa de cura e libertação, o Jesus, meu Senhor Jesus fala. Naquela missa que acontece na comunidade, e que não está falando que é de cura e libertação, ela também é cura e libertação, porque é o meu Senhor que está aqui presente. O mesmo Senhor que está em outra comunidade, onde a missa é de cura e libertação, aqui na minha comunidade também acontece a cura e a libertação. Como? Quando eu abro o meu coração a Jesus. Quando o coração de Jesus foi ferido, o que jorrou dali? Água e sangue. E nós olhamos para aquela figura de Jesus ressuscitado. Quantos raios de luz vem ao nosso encontro? Quando você vê o sol nascendo, quantos raios maravilhosos você vê, e às vezes você não consegue sequer ficar alguns segundos olhando para o sol. O Senhor Jesus quer que eu olhe os meus irmãos assim,
olhando para meus irmãos na comunidade, em casa, no trabalho, no trem, no ônibus, com os raios da misericórdia do Senhor, e não ficar xingando o motorista, o cobrador. Não é isso que o meu Senhor quer. O Senhor quer me ver limpo, livre e feliz. Eu preciso chegar na minha casa alegre, mesmo que a situação não seja alegre, mas eu vou chegar na minha casa alegre, porque o meu Senhor é alegre. O meu Senhor não é triste. O meu Senhor não permanece triste. Ele não está mais na cruz. Ele está ressuscitado. E ainda se vier noites traiçoeiras, e ainda que venham todas essas noites traiçoeiras na minha vida, o meu Senhor fala, me chama e diz que eu devo estar sorrindo. Como? Como, meu Senhor, eu posso estar sorrindo se eu fui traído ou traída no meu matrimônio, se eu fui traído na minha comunidade, se eu fui traído pelo meu filho, pelos meus companheiros de trabalho? O meu Senhor quer que eu esteja sorrindo. Se eu vejo aquele trecho de Eclesiástico 2, que se nos colocamos para servir o Senhor, que vem todo tipo de tribulação sobre nós, que nos preparemos para as tribulações. Ninguém vai para o trabalho do Senhor, numa igreja, numa comunidade, vai encontrar só palavras maravilhosas. Não! Você vai escutar palavras duras do seu coordenador, da sua coordenadora, do seu padre, palavras duras da sua mãe, do seu pai, do seu patrão, da sua chefe de setor. E mesmo diante de tudo isso, ainda se vier noites traiçoeiras, eu preciso estar de pé diante do meu Senhor, sorrindo, as lágrimas caindo, mas sorrindo, porque isso vem. Você não procura o problema, mas o problema vem. Você não procura a dor, mas ela vem. Se o ministério de música todos falam contra a quem está cantando, porque desafinou ou porque o instrumento não está legal, eu vou procurar acertar. Porque mesmo diante da tribulação, da injúria, da crítica, que eu não quero escutar crítica nenhuma, mas eu quero estar diante do meu Senhor alegre, feliz, porque não canto, não toco para alegrar o meu coração, mas para alegrar a minha comunidade, porque o meu Senhor quer que eu esteja sempre alegre. Ele passou pela cruz, mas não permaneceu na cruz. O meu Senhor, ao morrer na cruz, ele desceu à mansão dos mortos e foi resgatar o projeto do Pai, o projeto original. Foi buscar Adão lá no inferno, na mansão dos mortos. Foi buscar Adão, ressuscitar Adão. O meu Senhor desce à minha sepultura dos meus problemas e me retira de lá da minha sepultura, porque Ele não quer me ver nas mesmas situações que eu já vivi. Não quero permanecer na minha casa apontando os erros do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus colegas de trabalho. Não posso, não devo permanecer assim.
ainda se vier noites traiçoeiras no meu matrimônio, na minha comunidade, no meu trabalho, na criação dos meus filhos, eu preciso estar como Maria, diante da cruz, firme, de pé. Se eu procuro Maria, eu sei que olhando para Maria, eu estou olhando para Jesus. Maria não ficou olhando para baixo, para o chão. Maria olhou para o alto, porque o libertador estava onde? Pregado na cruz. E do alto da cruz, este Senhor olhou para o Pai e disse: Pai, perdoai-nos, porque não sabem o que fazem. Ainda na cruz, nós ouvimos no domingo de Ramos o Senhor falar na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? E quando eu e você nos vimos longe dos irmãos, abandonados pelos irmãos, eu quero tê-los todos na palma de minha mão. Como o meu Senhor não teve ninguém na palma da mão dele. O meu Senhor ficou só, pregado na cruz, nu, por amor a mim, por amor à minha família. Não pense você, meus irmãos, que pregado na cruz, Jesus estava assim, com esse pano colocado sobre ele. Não, ele estava nu. Quando nós caímos, quando somos jogados à frente de toda a comunidade, porque erramos e caímos, ficamos despidos diante de toda a comunidade. Só que os meus irmãos me apontam. O meu Senhor, ele não faz isso. O meu Senhor foi ao encontro de Madalena, todos com a pedra na mão. Quem tem pecado, atira a primeira pedra. E quem jogou pedra nela? Ninguém. Se ninguém atirou pedra em ti, não serei eu a jogar. Se está difícil caminhar com o Senhor Jesus, com Ele fica pior. Se está difícil, duro caminhar com Jesus, sem Ele, sem dúvida, ficará pior. Então eu preciso olhar para o meu Senhor, olhar para este grande presente que chega às minhas mãos. Aqui estão 72 cartas de amor que o meu Deus tem para mim. Nestas 72 cartas de amor, o meu Deus diz para mim: não tenhas medo, coragem, eu venci o mundo e você também há de vencer todas as situações difíceis da tua vida. Irmãos, sem Deus nada podemos fazer. Só podemos fazer algo com Deus. Sem Deus nada faço. Em uma comunidade, o padre não faz sozinho, o coordenador não faz sozinho. Eu preciso me colocar à disposição da comunidade, para que a minha comunidade seja sempre viva,
alegre, de pé, diante da cruz. Não vou esperar que o padre me chame, que a coordenadora me chame. Eu preciso me colocar a serviço. Em uma comunidade precisa ter os coordenadores, precisamos de leitores, precisamos de músicos, pessoas que se coloquem à disposição. Eu confesso a vocês que no alto dos meus 18 anos de vida, lá em Belém do Pará, eu estava chegando a um grupo jovem dos capuchinhos em Belém. Em pouco tempo eu cheguei, a pessoa responsável por toda a animação e cantava em todas as horários de missa, ela ficou ausente, foi morar em outro estado. E eu estava chegando. A minha coordenadora passou por mim, olhou nos meus olhos e foi até a porta principal da igreja. Quando retornou, pegou o meu braço e disse: hoje você vai cantar a primeira missa. Não tive tempo de dizer não estou preparado, chama a pessoa da comunidade, não sei cantar, não sei falar. Não tive tempo de dizer isso. E eu confesso a vocês, graças a Deus, não tive tempo de dizer para minha coordenadora que eu não estava preparado para nada. Ela me pegou, me levou até o altar. Eu cantei a primeira missa, me entregou o folheto à missa, me entregou o microfone. Eu não tocava violão, não tinha quem tocasse na comunidade, e eu cantei a primeira missa. Eu continuo cantando a primeira missa até hoje. Foi preciso eu estar calado, silencioso, e não ter tempo de dizer para Deus: não estou preparado, porque eu nunca vou estar preparado. Você nunca vai estar preparado. Você precisa estar à disposição do teu Senhor. O Senhor que quer te dar um coração novo e não um coração velho. Músicos, vamos cantar. Não sei se passei na hora, se estou na minha hora. Eu convido os irmãos a ficarem de pé.